tem essas facilidades de jogar a tradução na internet, né? Senão a gente tava Bom, né? Esse é o monitor da Bulgária. 6-0 e cartão amarelo para o racismo. Cartão amarelo Vermelho, sai né? muito barato. Eu acho que dava para tirar o vermelho direto, né? Dá botar a mão no bolsinho de trás e tirar o vermelho direto. Agora os jornais ingleses. The Sun, cânticos racistas, saudações nazistas. Para a UEFA nós dizemos, mandem eles embora. Esse é um pedido. Para a Inglaterra nós dizemos respeito. Aliás, tinha um torcedor com uma camisa onde estava escrito No Respect. Como é que pode, né? Acho fazendo Surreal piada ver um negócio desse, né? com isso. Inglaterra 6, racismo 0. Aí vai na linha do que você falou da resposta dentro de campo. Isso eu acho ridículo. Tem que ter mais resposta do que isso. O Daily Express chama de losers, perdedores. Porque vai além do campo, né? Então a vitória não é em campo. A vitória em campo até significa pouco, porque a derrota é humana, né? Esses caras... Metro chama de desprezível. Não é? Bem na Tem que linha do ouvir você tá isso, dizendo. tem que passar por isso. Não tem vitória que... O Daily Star chama de vergonhoso e o Mirror pede para que a Bulgária seja mandada embora. O que é mal, né? Para fora, manda embora. Pois é, porque pensa bem, vamos lá. A Bulgária não é um país tolerante, etc. Então, assim, se a Bulgária não for exemplarmente punida, isso vira um incentivo para lugares onde a intolerância predomina. Ou abre espaço para ponderar. É só isso, tudo bem. Que a gente vê acontecer até no futebol sul-americano, muitas vezes partidas que terminam com muita violência de torcida, essas coisas. Não, a punição é sempre branda. Ou atos racistas, que a gente também tem aqui na América do Sul, né? E é tudo muito brando, né? Então, assim, precisa ser muito duro na punição. É muito desumano, né? Pra ser tão pouco, né? Só para acrescentar que o presidente da UEFA falou agora há pouco também, ele falou que as federações de futebol não podem resolver esse problema sozinha, que tem que ser um trabalho coletivo. E disse que essa doença tem que ser eliminada do futebol, que já tiveram momentos, não há muito tempo, em que o flagelo do racismo, assim ele falou, era uma memória distante, mas que os últimos 2 anos nos ensinaram que esse pensamento era, na melhor das hipóteses, complacente, que o crescimento do nacionalismo no continente alimentou um comportamento inaceitável e alguns entenderam que o futebol é o lugar certo para expressar essas opiniões assustadoras. Foi o que disse Alexander Seferin. Vai muito naquela linha do futebol, espelho da sociedade. Mas aí, assim, o que ele disse... Você falou, que eles se sentem à vontade ali ainda. Mas eu acho que o futebol é um ambiente menor do que o resto da sociedade. E pode dar bons exemplos. Por exemplo, eu até entendo, o presidente da federação está dizendo que ele não pode cuidar desse tema sozinho, mas ele pode excluir a Bulgária, por exemplo. E pode o que dar ele disse foram platitudes. Um exemplo marcante. O nome disso é dizer platitudes. É aquela coisa, até o político corrupto diz que a corrupção está errada, né? Não, corrupção é um absurdo. Né? Todo mundo fala até que combate, né? Fala até que tá contra. Então, assim, dizer isso era o mínimo, que só faltava dizer o contrário, né? Não, achei que não aconteceu nada. Não podia. Agora, precisa tomar atitudes enérgicas Ele tem e uma radicais. ferramenta importante na mão. Que é afastar essa seleção. Foi um momento, eu lembro do momento em que isso aconteceu no futebol brasileiro, que foi o momento lá do Grêmio com o Aranha, né? Pois aquela menina lá, né? O Grêmio foi banido daquela Copa do Brasil. Isso é a atitude que tem que ser tomada em relação à Bulgária. Nathalie, muito obrigado pela participação no Redação de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Que deu uma entrevista dizendo, olha, se tiver insulto racista, nós vamos parar um jogo. Que bom. Esse aí foi o mais perto que chegou. E outra coisa que eu queria ver um dia acontecer é o time ir embora. É isso, não, mas era Ele isso que eles diziam. também. Vamos abandonar o jogo. Que bom que o Kenny falou isso. Nós vamos embora. Vamos chamar o Fernando Calais para falar com a gente direto de Madrid. Tem um tema mais agradável do que racismo para a gente abordar agora, mas o Calais é testemunha de muito disso que tem acontecido na Europa nos últimos anos, né? Bem-vindo à redação. Pois é, Barreto, é engraçado, mas... engraçado não é a palavra, desculpa. É curioso. Mas hoje em dia, quando você conversa com torcedores, por exemplo, da Polônia e também de países do leste da Europa, quando você fala de futebol com eles, o futebol quase virou, nessas regiões, sinônimo de intolerância, né? As pessoas normais já não estão indo ao estádio, porque as torcidas desses times estão diretamente ligadas com movimentos neonazistas. É isso que a gente viu ontem, infelizmente, uma realidade do futebol hoje
hoje na Europa, em parte da Europa. E não só nos países do leste europeu, no país da Polônia, por exemplo, teve assim, as duas últimas vezes que times poloneses vieram jogar aqui em Madrid contra o Real Madrid, foi assim, batalha campal, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, nem no Brasil, naquela época que a gente estava muito ruim, né, de briga de torcida. É uma coisa impressionante, realmente, o que são essas torcidas, o hooliganismo do leste da Europa e do centro da Europa, né? Mas também a gente viu esse ano, por exemplo, racismo na Itália, a gente viu esse ano racismo na Inglaterra, é um problema sério, né? O Kick Out Racism, né, que é essa ONG que funciona junto com a UEFA, ela soltou um comunicado hoje dizendo que o jogo de ontem é um absurdo, que o jogo não tenha sido suspendido, cancelado, né? Que o juiz não fez bem, o jogo parou 2 vezes, mas segundo essa ONG, a UEFA tinha que ter mandado parar o jogo na segunda vez que o jogo foi paralisado. Então é realmente muito séria a situação hoje em dia, a UEFA tem que tomar uma atitude. Também está rolando, por exemplo, hoje, não é o racismo, mas também é uma parte, né, que a gente está vendo, né, a invasão turca no norte da Síria, e ontem o time da Turquia bateu continência, né, no jogo, né, em apoio ao exército sírio, né? Então está começando ao exército turco, e está começando a já rolar aqui dentro da Europa, em vários meios de comunicação, né, uma pressão em cima da UEFA para tirar a final da Champions League da Turquia, né, porque está toda a União Europeia contra essa invasão turca em território sírio. Então realmente ontem foi uma noite um pouco, apesar de que dentro de tudo isso, né, teve um momento dos 700 gols do Cristiano Ronaldo, né, que o Portugal perdeu para a Ucrânia, está numa situação delicada, ainda não está totalmente desclassificado da Eurocopa de 2020, mas perdeu a Ucrânia, se classificou, faltam 3 rodadas, Portugal só depende dele mesmo, mas está aí a 1 ponto da Sérvia, não pode mais tropeçar. 34 anos? Messi. Por mais 2 aninhos? 3. E lá, hein? Ai, gente. Que tá a fisiologia. Mas eu acho que a gente tem muito tempo com eles. Quando acabar vai ser uma coisa triste. Vai ser um vazio. Vai ser horrível. Aí no videogame vai ser só aquele, né, aquela Legends. Os lendários, a gente vai ter que comprar pacote especial pra poder vir os caras, velho. 700 gols, olha o raio-x dos gols dele aí, ó. 95 pela seleção de Portugal, 5 pelo Sporting, onde começou a carreira, 118 pelo Manchester United, impressionantes 450 pelo Real Madrid. Quando jogava no PES, ele era menininho, 17 anos, 18, os caras falavam, esse Cristiano é massa, pega ele, põe ele. Já no United ou ainda? No United. No Sporting, não. Aí o pessoal falava, a gente jogava videogame, já colocava ele já era bem promessa, assim. Pela Juventus, olha, aos 34 anos já são 32 gols. Eu acho que o Cristiano tem muito potencial para continuar aumentando essa artilharia. Ele e o Messi fazem 3 gols toda hora. Ele trabalha muito. Assim. Ele tava outro dia feriado, aí a gente tava vendo no Twitter, o pessoal se acabando de rir, né? Ele lá treinando firme. O físico, por isso assim, que eu acho que vai mais longe. Ele trabalha muito, ele quer jogar muito ainda. Se ele pega uma liga secundária assim, sei lá, se ele vai para os Estados Unidos ou para a China, imagina. Imagina a bagunça. Vai fazer gol até dormindo. Pelo amor de Deus, é um absurdo, né? Vai aumentar muito essa marca. Que determinação incrível. Ele se coloca aí, porque tem a questão do número geral de gols, né, Calais? Mas tem também a contribuição que ele dá para a seleção de Portugal. Ele se coloca aí em segundo, ele vai ampliando a sua marca no segundo lugar dos maiores artilheiros por uma única seleção, com bom potencial para ultrapassar o iraniano Ali Daei. Tranquilamente, 95 ali, 14. Lembrando que valem apenas jogos oficiais, certo, Calais? Pois é, só jogos oficiais, que é o que, na verdade, entra aí essa história do debate em relação aos gols da era anterior, né? Da era do Pelé. É difícil, você vai ver os números do Pelé, né? Em jogos oficiais, realmente, ele tem 700, por volta de 750, 760 gols, né? Mas isso em 400 e poucos jogos, né? A média do Cristiano Ronaldo é de 0,71 gols por jogo, a média do Messi é um pouco mais alta, 0,82, 83, mas a média do Pelé é muito mais alta, se a gente levar em consideração realmente só que aqueles jogos são oficiais. Então o Pelé, em termos de média de gol, ele jogava muito menos, se jogava muito menos jogos oficiais naquela época, né, Barreto? Por isso que eu acho que é um pouco injusto comparar essas gerações, né? Eu acho que é um futebol, é quase um esporte completamente diferente. É injusto, mas a gente gosta. Bota essa coisa, né? Permite a gente comparar gerações diferentes, épocas diferentes e tal. É bom. O Pelé, a comparação acaba nos números, né? Eu sempre falo isso, assim. Provavelmente a quantidade de futebol que o Messi joga deve ser parecida, assim, a técnica, né, a eficiência e tudo mais. Mas os números do Pelé são um negócio inacreditável. Porque não são 1000 gols.
São 1.280 gols. Pelé também mora no meu coração e pronto, é aqui que acaba a discussão para mim. Valeu, Calais. Obrigado pela participação na redação de hoje. Valeu, um abraço.